questionando a síndrome luciferiana. Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo. Ele era querubim ungido da guarda real de Deus. Seu nome significa portador da luz ou estrela da manhã. O primeiro em honra, depois, claro, do amado Filho de Deus. Seu semblante, como um dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Sua forma era perfeita, porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha a preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. O grande Criador então convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos estava reunida ao redor deles. O Pai então fez saber, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Especialmente, devia seu Filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O Filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. Lúcifer estava invejoso e enciumado do Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante o Cristo, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele, Lúcifer, curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e de rancor. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participava deles. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus, mas Cristo era reconhecido como o soberano no céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer pensou consigo mesmo, como o favorito entre os anjos no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isto não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus, gloriava-se na sua altivez, sabia que era honrado pelos anjos, tinha uma missão especial a executar. Tinha estado perto do grande Criador e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus tinha brilhado especialmente sobre ele. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com prazeroso entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante? Por que devia Cristo ser honrado ante ele? Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra o Cristo. Dissimulando seu real propósito, convocou as hostes angélicas. Introduziu seu assunto, que era ele mesmo,
como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Cristo em prejuízo dele. Contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham gozado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles um governador a quem deviam agora, mediante render honra servil. Declarou que os que tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se submetessem a segui-lo e obedecer à sua voz. Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes porfiavam por reformar o governo de Deus. Estavam descontentes e infelizes porque não podiam perscrutar sua insondável sabedoria e averiguar o seu propósito em exaltar seu filho e dotá-lo com tal e ilimitado poder e comando. Então, rebelaram-se contra a autoridade do filho. Os anjos, que eram leais e sinceros, procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade do seu Criador. Justificaram o ato de Deus em conferir honra a seu filho e, com fortes razões, tentaram convencer Lúcifer que não lhe cabia menos honra agora do que antes, que o Pai proclamasse a honra que ele tinha conferido a seu filho. Mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com ele antes que os anjos fossem criados, que sempre estivera à mão direita de Deus e sua suave e amorosa autoridade até o presente não tinha sido questionada, e que ele não tinha dado ordens que não fossem uma alegria para as hostes celestiais executarem. Eles insistiam que o receber Cristo, honra especial de seu Pai na presença dos anjos, não diminuía a honra que Lúcifer recebera até então. Os anjos choraram ansiosamente e tentaram levá-lo a renunciar a seu mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo que fora paz e harmonia e o que podia ocasionar esta voz discordante e rebelde, Lúcifer recusou ouvi-los. Então voltou-se aos anjos leais e sinceros, denunciando-os como escravos. Estes anjos leais a Deus ficaram pasmados ao verem que Lúcifer era bem sucedido em seu esforço para incitar a rebelião. Prometia-lhes um novo e melhor governo do que então tinham, no qual todos seriam livres. Grande número expressou seu propósito de aceitá-lo como líder e principal comandante. Ao ver que seus primeiros passos foram coroados de sucesso, vangloriou-se de que ainda devia ter todos os anjos ao seu lado, e que ele seria igual ao próprio Deus, e que a sua voz autoritária seria ouvida no comando de toda a hoste celestial. De novo, os anjos leais advertiram-no, alertando-o quanto às consequências se ele persistisse. Que aquele que pode criar os anjos tinha poder para retirar-lhes toda a autoridade e, de alguma assinalada maneira, punir-lhes a audácia e terrível rebelião. E pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, que era tão sagrada como ele mesmo. Exortaram os rebeldes a cerrar os ouvidos às razões fraudulentas de Lúcifer, advertindo-o e a todos os que tinham sido afetados que fossem a Deus e confessassem seu engano, mesmo por admitirem um pensamento que punha em dúvida sua autoridade. Muitos dos simpatizantes de Lúcifer estavam inclinados a ouvir o conselho dos anjos leais e se arrependerem de sua insatisfação e de novo receberem a confiança do Pai e seu amado Filho. O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e se submetesse a uma obediência servil, seria despojado de sua honra. Nunca mais poderia ser incumbido de
de sua exaltada missão. Disse ele mesmo, e aos que com ele se uniram, tinham ido muito longe para voltarem, que enfrentariam as consequências, que nunca mais se prostraria para adorar servilmente o Filho de Deus. Que Deus não perdoaria e que agora eles precisavam garantir sua liberdade, a posição e autoridade que lhes fora concedida voluntariamente. Os anjos leais apressaram-se a relatar ao Filho de Deus o que acontecera entre os anjos. Acharam o Pai em conferência com seu Filho amado para determinar os meios pelos quais, para o bem-estar dos anjos leais, a autoridade assumida por Lúcifer podia ser para sempre retirada. O grande Deus podia de uma vez lançar do céu este arqui-enganador, mas este não era o seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e poder com seu próprio Filho e seus anjos leais. Nesta batalha, cada um dos anjos escolheria seu próprio lado e seria manifesto a todos. Não teria sido seguro tolerar que qualquer que se havia unido a Lúcifer na rebelião continuasse a ocupar o céu. Tinham aprendido a lição de genuína rebelião contra a imutável lei de Deus. Se Deus tivesse exercido seu poder para punir este sumo rebelde, os anjos desafetos não se teriam revelado. Portanto, Deus tomou outra direção, pois queria manifestar distintamente a toda a hoste celestial sua justiça e juízo. Assim como Lúcifer, estrela da manhã, o querubim ungido, tem pessoas que sofrem da síndrome luciferiana. Nestas pessoas não há contentamento, nem o sentimento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele lhes proporciona. Tais pessoas são invejosas e explicitam esse sentimento nocivo ao ver Deus abençoar a outrem, passando a murmurar e blasfemar contra o Criador, dizendo que elas é que deveriam receber tal benesse e não a outra. Sonhar em ser ou ter algo não é pecado. Entretanto, tende em vós mesmo o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Jesus é o Senhor.